Tá aí, gente. No dia do mais importante julgamento da história do Brasil e do Supremo Tribunal Federal, todos eles saíram com a mesma manchete de merda e reservaram para o assunto o menos importante dos cantos das suas primeiras páginas. E isso porque o tiro saiu pela culatra. E nenhum deles sequer registrou em suas primeiras páginas a bomba que estava explodindo no prédio ao lado do STF, com as novas revelações do Eduardo Tagliaferro. A imprensa podre, gente, ainda finge que a anistia subiu ao alto aí do termômetro do Congresso, de repente, né, por algum eflúvio vindo do espaço. Mas o fato é que o Congresso em peso, e não só mais os famigerados bolsonaristas, que é de lei ignorar, né, não ignora mais os depoimentos que vêm acontecendo dentro das suas próprias dependências e com registro nos seus próprios anais, que mostram, acima de qualquer dúvida admissível pela decência, a grande trapaça que é de cabo a rabo esse processo da trama golpista. A pá de cal na tática aí de se fingir de cego, surdo e mudo veio com o depoimento que o Eduardo Tagliaferro, membro graduado da equipe especial de falsificação de provas do Alexandre de Moraes, desde a eleição de 2022 em diante, dava no prédio ao lado daquele onde 10 advogados de defesa desfilaram as provas que acabaram no seu conjunto, não mais por se constituir numa defesa dos acusados, mas sim numa candente denúncia dos acusadores. Por todas as indicações que estão no ar, gente, o espetáculo constrangedor, no qual, nos 2 dias em que o país pôde ter, pela primeira vez, uma visão de conjunto, em sequência do caráter rudimentar da obra de ficção Mambembe do Alexandre de Moraes, sem passar pelo filtro sistemático de censura e de maquiagem da verdade da imprensa podre, mudou o clima político que prevaleceu até aqui. E agora está assim. Ainda falando sobre a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a respeito dessa questão da anistia, olha só, ele se reuniu com o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, e o pastor Silas Malafaia em um jantar ontem à noite no Palácio dos Bandeirantes. Informação trazida lá no site da CNN Brasil pelo nosso analista, meu amigo Caio Junqueira. E o principal tema desse encontro foi, portanto, a aprovação do projeto de anistia na Câmara e no Senado ainda neste ano. Segundo essa apuração do Caio Junqueira, que está lá destacada no nosso site, esse grupo avaliou que a anistia deve ser aprovada na Câmara com mais de 300 votos. Essa é a conta que eles fazem. Isso, na visão deles, tornaria inevitável a aprovação no Senado sob comando do presidente Davi Alcolumbre. Ainda mencionado nesse jantar, segundo a apuração do Caio, foram as manifestações previstas para este domingo, dia 7, na Avenida Paulista, em defesa, inclusive, da anistia. Tarcísio firmou um compromisso bem interessante, de convocar outros governadores de direita para a aprovação do julgamento. Então, olha só o tamanho da virada que a gente tem no jogo por eleições do ano que vem. Uma das preocupações do governador, ainda segundo a apuração do Caio, é com a segurança e a possibilidade de infiltração de adversários políticos. Por isso, ele decidiu reforçar o efetivo da Polícia Militar e garantir a presença da inteligência da corporação durante essa manifestação. Clarissa, em relação à anistia ampla, geral e restrita e que englobe o ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro do STF é algo fora de questão. Existe uma leitura de que nesses moldes, nesses termos, essa anistia, se for judicializada, o que, enfim, é uma tendência praticamente certa, ela seria derrubada pela Corte, porque se entende que crimes contra a democracia, eles não são anistiáveis, especialmente no que diz respeito a quem articulou tudo isso, que são, obviamente, esses réus do primeiro núcleo, do núcleo chamado crucial e que envolve os cabeças, vamos colocar assim, de todo esse planejamento que buscava, de alguma maneira, perpetuar Bolsonaro no
poder, mesmo depois que ele perdeu as eleições, né, em outubro de 2022. Agora, uma proposta mais soft, mais light, como tem sido dito nos bastidores e que tem sido defendida pelo senador Davi Alcolumbre, que disse até que ele próprio apresentaria um texto mais moderado para votar no Congresso, ele não pautaria no Senado, ele não pautaria nesse momento a anistia ampla, geral e restrita. Esse texto mais soft, ele, óbvio, é considerado menos pior na avaliação dos ministros do Supremo. Hoje, em relação a essa proposta mais light, Clarissa, o Supremo se divide. Eu, pelo menos, não consegui, nas conversas que eu tive, ter uma visão clara sobre qual seria a maioria da Corte nesse sentido, né? Então, essas discussões começaram a acontecer, os ministros têm discutido muito a esse respeito. A avaliação é de que a anistia ampla e para os líderes da organização fora de cogitação, não passaria na Corte, mas que para os envolvidos no 8 de janeiro, para as pessoas que de fato invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, como a gente está vendo nas imagens aí na tela, poderia ser uma alternativa um pouco mais viável, mas ainda assim é uma alternativa que é vista com muita reserva. Entra justamente em Davi Alcolumbre. Ele se torna alguém em que o governo se fia para que não haja avanço sobre o Congresso Nacional como um todo em relação a essa anistia mais ampla. Hoje, articuladoras do governo já reconhecem que tem chance disso passar na Câmara. Já olham para o Senado e para o papel de Davi Alcolumbre, porque vem em Alcolumbre essa alternativa para tentar frear esse avanço. O que eles dizem é o seguinte: pode até passar na Câmara, mas aqui no Senado não passa porque tem Davi Alcolumbre, e o que Davi Alcolumbre tem sinalizado reflete a vontade da maioria da casa. Então, aqui no Senado, os governistas acreditam que não passaria. Foi de um penoso constrangimento, né, ver a guarda pessoal do Alexandre de Moraes ouvir calada a denúncia de cada trecho da falcatrua que todos eles assinaram embaixo, sem esboçar um único argumento contrário às provas que foram apresentadas, né? Provas de que nem para ser só trama, porque golpe, nem eles ousavam dizer que houve, né, serve essa palhaçada aí. O Procurador-Geral da República, esse Paulo Gonet, copartícipe ativo de todas as falcatruas do Alexandre, desde lá do TSE, né, que assinava em nome dos demais aí a obra do seu mestre, até se retirou da sala de vergonha, né, alegando aí um absurdo compromisso anterior, né, para sair fugido daqueles que eles mesmos venderam e revenderam ao país como o maior e mais importante processo de toda a história do Supremo Tribunal e do Brasil. O Senado, a propósito, gente, tem que considerar seriamente recusar a recondução dessa figura sinistramente subserviente aí, né, para o posto mais alto da promotoria do país. Reconfirmar o Gonet será endossar todo esse modo trapaceiro de agir que acabou resultando na morte por asfixia do sistema republicano de três poderes, com cada macaco no seu galho, uns fiscalizando e moderando a ação dos outros aqui no Brasil. Em resumo, gente, a lista dos líderes da oposição já contam com 300 votos a favor da anistia, ou mais até. Os próprios ministros do Supremo, sentindo aí o bafo na nuca, já consideram discutir a anistia desde que ela exclua o Bolsonaro e os demais réus aí que estão em julgamento. E essa já é a recomendação que faz para os membros aí do Pretório Excelso, né, o Davi Alcolumbre, numa referência ao que, por enquanto, ele ainda promete tentar conseguir entregar. Quer dizer, foi uma reviravolta, está tendo uma reviravolta fulminante, gente, considerando que até ontem anistia era uma palavra que eles não admitiam nem que fosse pronunciada, né? Com a extrema esquerda, representada ali pelo trêfego namoradinho da Gleisi Hoffmann, pedindo a quem ousasse pronunciar essa palavra, né, ainda que fosse o governador eleito de São Paulo, né, que fosse dado o mesmo tratamento penal que a ditadura já dá hoje para quem pronuncia a palavra urna,
dependendo do adjetivo que é colocado ao lado dela. É verdade, gente, que não existe mais Constituição, mas pela Constituição, anistia é questão do Congresso e não do Judiciário. O Merval Pereira, do Globo, em Suspeito, né, por exemplo, já acha difícil o Congresso discordar de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ele lembra que foi assim que aconteceu no regime militar. A anistia começou excluindo os que tinham cometido crimes de sangue, cujos sobreviventes são aí o núcleo duro dos que hoje gritam sem anistia, né? Mas acabou sendo ampla, geral e irrestrita. Agora, repor o Bolsonaro na eleição é outra batalha, né? É também referido aí para o Merval. A anistia não atinge decisões do TSE do ponto de vista técnico, né? Se é que dá para considerar qualquer ponto de vista técnico e legal hoje. A Constituição só manda estabelecer inelegibilidades, né, para proteger a probidade administrativa, a moralidade e a normalidade das eleições, pelo que corre por conta da lei da ficha limpa, que foi revogada de facto, né, na descondenação do Lula e do resto da Lava Jato inteira, ou então para excluir de eleições por 8 anos quem comete abuso de poder político, econômico ou uso indevido dos meios de comunicação, né? Segundo a lei eleitoral, que é um texto vago o suficiente para poder incluir ou excluir quem o juiz da hora quiser, né? Como costumam ser os textos legais aqui desse nosso canto do mundo. E se o Supremo Tribunal já admite, e está combinado com o Alcolumbre, uma anistia com 2 andares, né? Bolsonaro e réus da trama fora e o resto do pessoal do 8 de janeiro dentro, né? É porque está claro para ele que a anistia ampla, geral e restrita pode bem passar sim, né? Se eles estão aceitando aquela, é porque eles estão com medo da outra. Estão querendo negociar para baixo. Isso quer dizer, gente, no fundo, que eles já entenderam que essa é a melhor maneira de pôr uma pedra em cima dessa grande trapaça aí, sem que isso custe mortos e feridos nas suas próprias fileiras. É isso que está no subtexto. Cara, o que vai decidir essa parada é o tamanho da manifestação de 7 de setembro e das próximas. E o comportamento da imprensa. O 7 de setembro, gente, tem que ser indiscutivelmente esmagador. Ponto. Disso depende a sobrevivência da democracia no Brasil. E se alguém ainda tinha dúvida sobre o que o Mike Pence revelou, essa dúvida acabou com o que o Eduardo Talhaferro tem mostrado heroicamente aí para o Brasil. A história que um está contando é a continuação da história que o outro contou. As provas exibidas pelo Talhaferro corroboram ponto por ponto o que o Mike Pence descreveu. Gente, o que o Brasil está enfrentando é um esquema criminoso que só se sustenta mergulhando cada vez mais fundo no crime. Não pode haver ilusão quanto a isso. E nesse momento, o país namora pela primeira vez a sério a ideia de se salvar. Cara, não se trata de gostar ou não gostar do Bolsonaro. A questão nunca foi essa, aliás. É de gostar ou não gostar da sua liberdade. De gostar ou não de uma vida minimamente digna, com limites estabelecidos por sólidos direitos para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. É de gostar ou não da nossa cultura e da dos nossos antepassados. É de gostar ou não de nós virarmos todos uma China. A imprensa tradicional inteira, gente, tem funcionado como a força armada do golpe do Supremo Tribunal Federal. Mas começa a haver exceções. A imprensa é o freio dos processos doentios que acometem as nações democráticas.
a grande trapaça vai cessar como se nunca tivesse existido, se e quando a imprensa gritar que basta. Ontem, o Eduardo Oineg, apresentador dos jornais da TV Bandeirantes, foi o primeiro a romper a censura e tratar as denúncias do Talhaferro como qualquer manual de jornalismo manda que ela seja tratada. Chapô, Oineg. Eu sei que é preciso coragem para fazer isso, mesmo tardiamente, ainda estando dentro de redações. Aos jornalistas que não fizerem isso já, gente, depois de tudo que está posto e registrado na internet e nos anais do Congresso Nacional, não vai haver perdão para todo sempre na história do Brasil e da humanidade. Aqueles que a essa altura ainda acreditam no sonho socialista, paciência, né? Tudo que eu posso lhes conceder é o perdão do Lobão, né? O músico, não o político. Quem não for filho da puta e vai para o inferno é débil mental e sua alma será salva. Mas para o resto, para a turma que está entregando o Brasil ao genocídio só por covardia ou por imbecilidade, não vai haver perdão, gente. Vai ser o 9º porão do inferno de Dante para todo sempre. De modo que, meus caros companheiros, tirem os seus nomes dessa lista nefanda, né? E o Brasil desse corredor da morte, enquanto ainda é tempo.